Oi, quem fala aqui é a Janis. Eu vou ensinar a fazer esses desenhos bonitinhos aqui, meio nível iniciante, mas que fica bonitinho também, pra quem não tem nenhuma noção de desenho. Primeiro você vai começar fazendo um círculo razoavelmente grande e depois faz um pauzinho embaixo. Aí no final do pauzinho você faz um na vertical e um rente ao círculo, que a gente vai montar o esqueleto do bonequinho. Aí depois você vai fazer como se fosse o esqueleto, mas tudo de pauzinho mesmo. E divide o círculo no meio, que a gente vai fazer a marcação do rosto. Aí depois você faz uma linha na vertical meio arredondado para marcar onde vai ser os olhos. Aí a gente vai cortar um pouquinho o círculo, dessa forma assim para fazer o formato do rosto, que ele fica uma bochechinha mais avantajada. Com a parte que a gente fez rente ao círculo, a gente vai fazer o ombro e aí já começa a fazer a camiseta. Aí você pode fazer da forma que você quiser a roupa. Eu vou fazer assim pra ficar mais básico. Então, aí você pode fazer a roupa como você quiser. Eu tô fazendo assim porque é mais básico. Aí faz a camisetinha. Na onde tá os pauzinhos vai ser a calça. Aí pra fazer a calça você vai ligar então uma ponta com a outra, meio que fazendo um arco de uma ponta até a outra. E pra fazer o tênis eu fiz um círculo meio achatado e depois juntei a ponta da calça com o círculo. E aí depois só fazer a parte de baixo do tênis, que é a sola. Para fazer os braços, já tem uma linha que a gente fez do esqueleto, então a gente só vai fazer uma linha por baixo e juntar uma com a outra para poder formar o braço, as duas extremidades do braço. Então, aí eu fui apagando aqui as linhas do esboço, só para dar para ver melhor, para não confundir aqui no vídeo. Mas se você quiser também não precisa. E não pode apagar a do rosto, que a gente vai desenhar ainda. Aí fiz as orelhinhas na parte de cima da bochecha. E vamos para os olhos. Você vai fazer 2 traçados, bem leve mesmo, só para marcar. E aí no meio o nariz e depois marca a boca. Aí você faz uma bolinha, um círculo para fazer os olhos. E o formato que eu vou fazer vai ser desse jeito, só completar na parte de baixo e na parte de cima. Aí no nariz eu fiz tipo um C, sabe? Você pode fazer de formato que você quiser. E a boca é bem simples também, só um risquinho. E aí você pode fazer também sorrindo, vai fazendo várias variações. Aí no cabelo eu vou puxar da parte no finalzinho da orelha e é só juntar as linhas, nesse formato do cabelo que eu fiz. Como eu falei, pode ir testando vários tipos de cabelo. E aí depois eu puxei a parte da franja pra fazer uma franjinha mais bonitinha. Eu tô apagando, mas você não precisa apagar não, pode apagar no final, é só pra não confundir o desenho. E também se for melhor pra você pode ir apagando também. Aí nos olhos eu tô passando aqui o lápis pra ficar um pouco mais forte, pra vocês verem como fica. E aí você vai fazer um outro círculo dentro do olho, só que aí bem rente a parte de cima. E a sobrancelha.
Aí você, depende da forma que você fizer a sobrancelha, vai dar uma outra expressão pro seu desenho. Eu tava fazendo e ia ficar com uma cara meio de bravo. Aí eu apaguei e fiz uma sobrancelha mais arqueada, mais levantadinha, pra ficar com uma cara de mais feliz. E a parte de trás do cabelo é pra completar a parte de cima da cabeça, que é a parte do círculo. No caso foi como eu fiz, mas aí dependendo do cabelo, aí você pode fazer um pouco maior do tamanho do círculo. Aí nas mãos eu fiz esse formato que ele é bem fácil de fazer, que é como se estivesse fazendo um V de Vitória na mão. É bem facinho, só faz o primeiro dedão, depois os 2 dedos e aí os outros 2 abaixados. Então fica bem facinho, depois é só juntar a parte da mão com o pulso. E aí fiz a gola da camiseta pra ele não ficar meio assim, pescoço. E os detalhes do tênis. Aí depois fiz mais um bolsinho. Eu fiz poucos detalhes nessa roupa, mas aí vocês podem usar a criatividade de vocês. E aí fui apagando as linhas. Com cuidado pra não apagar a linha do desenho que você vai deixar. Aí com o desenho pronto, você vai passar uma caneta. Aqui pode ser uma canetinha. Tô usando um marcador. É tipo um marcador de CD, porque eu não tinha caneta pra contorno. Tanto que ela é um pouco ruim pra usar nesse tipo de folha, que ela não desliza. Então, como vocês vão fazer, acredito que em folha de sulfite, canetinha desliza bem, então é bom pra contornar também. Ou então canetinha própria pra contorno. Eu acelerei um pouco o vídeo pra não ficar muito demorado, mas aí você pode ir com calma pra não borrar, porque se borrar vai ter que fazer de novo, tudo. Então pode tomar um pouco de cuidado, pode fazer devagar, não tem problema não. Aí na parte dos olhos, eu vou fazer uma bolinha no canto, aí você escolhe o canto que você quer, que vai ser o ponto de luz dos olhos. E a parte de dentro, a bolinha que a gente fez por dentro, pinta ela toda de preta. Aqui eu tô pintando com a canetinha porque fica uma cor mais viva, mas aí pode pintar com lápis de cor também, não tem problema não. Se for contornar o desenho todo com canetinha, é legal pintar essa parte com canetinha porque vai ficar mais nítido o desenho todo completo. Depois de passar a canetinha em tudo, aí eu apaguei aqui a parte do grafite com lápis, que aí fica só a canetinha. Só tomar cuidado pra ver se a canetinha tá seca, pra não borrar, não manchar. Então aqui eu vou começar a colorir. Eu peguei esse lápis de cor mais bege. É aquele, na verdade, esse é meio dourado. Mas eu tô pintando ele com lápis de cor pra vocês verem como fica, que depois eu vou passar o marcador. Vou pintar com o marcador por cima. Então, o certo é você pintar sempre fazendo círculos, o movimento do lápis em círculos. Nunca em uma direção só, por exemplo, na diagonal, na vertical, sempre vai fazendo em círculos, que aí fica uma pintura mais uniforme, fica mais legal. E aí aqui, pra fazer a cor da pele dele, vou misturar alguns tons. Então, esse dourado que é o primeiro que eu usei, que ele é meio bege. E aí eu vou usar esse salmão, que as pessoas falam que é cor de pele, mas não dá pra falar cor de pele, né? Então eu falo que é o salmão meio rosado. Vou passar ele por cima pra misturar com a parte do bege. E aí sempre fazendo esse movimento de círculo meio oval, sabe? Pra poder pintar. Se você borrar um pouquinho também, não tem problema, depois a gente consegue apagar, dependendo do lápis, dá pra apagar. É interessante também tomar cuidado para não pintar a parte branca dos olhos, que eu não juntei, né? Um olho com o outro, tem que deixar a parte dos olhos branca. Aí eu pintei o rosto e os braços, dessas duas cores, o bege e o salmão. Aí pra fazer a cor dos olhos eu escolhi um marronzinho. Aí você pinta na parte branca que sobrou, com cuidado para não pintar a bolinha branca, que é o ponto de luz, então a gente não vai pintar ela.
E com a mesma cor eu vou passar no cabelo. Pintando o cabelo, eu deixei aqui uma linha branca, não sei se dá pra ver muito bem, que vai ser aonde vai ficar a luz do cabelo. Onde vai bater luz, é o ponto de luz. Então, deixei essa parte branca e depois peguei uma cor mais escura, um marrom mais escuro, mais forte. Passei com bastante força mesmo pra poder marcar os fios do cabelo. E aí, vou deixar aquela parte branca pra dar um efeito de luz mesmo. Aí eu passei um lápis bem clarinho, marrom, na parte branca, só pra escurecer um pouquinho, não ficar totalmente branco. E um lápis mais escuro para as pontas do cabelo, pra dar uma cor um pouquinho, sei lá, umas pontas mais escurinhas, mais bonitinhas. Até porque eu achei que tava muito claro esse desenho aqui, esses lápis de cor. É que eu não apertei muito, não forcei muito a mão, mas aí na hora de pintar você pode também forçar um pouquinho, só tomar cuidado porque dependendo como você vai pintar, vai machucar seu pulso, sua mão. Então, às vezes você fazendo assim com calma é melhor. Aí pra pintar a camiseta, eu quis um laranja, uma cor, tá vendo que aqui eu já coloquei mais força no pulso? E também o lápis, ele também já é um pouco melhor. Então, pintei de laranja, sempre em movimentos circulares, como eu falei antes. E aí, pra calça, eu queria fazer tipo um jeans, então eu peguei um azul escuro. Eu passei bem fraquinho, mas depois a gente pode colocar um pouco mais de força. Como eu falei, eu tinha pintado o desenho com lápis de cor pra mostrar mesmo como eu faço, e depois eu ia pintar por cima com marcador. Não sei nem se isso é certo, mas eu vou fazer. É um pouco chato de usar o marcador, ele sempre borra um pouco. E aqui esse cor de pele aqui meu que eu tenho, tava meio que acabando também, aí ficou umas partes meio manchadas, mas tudo bem, não tem problema não. Tomar cuidado porque também, dependendo do marcador que você for usar e da canetinha que você contornou, mancha a parte preta. Então também tem que tomar cuidado com isso. Aqui eu vou até acelerar um pouco pra não ficar muito comprido o vídeo, e qualquer coisa depois eu faço um outro vídeo falando de como usar o marcador. Até porque eu não tenho muita experiência com o marcador, não tenho muito o que falar por enquanto. Mas o interessante que eu gosto do marcador é que ele fica uma cor mais viva também. Aí parece desenho impresso, sabe? Só é chato de usar mesmo. E na hora que você tá pintando com ele fica um pouco mais escuro, mas aí depois ele seca e aí já fica uma cor mais clarinha. Aí eu pintei da mesma cor que tava por baixo, todas as cores. Aí eu tenho o costume de passar por cima da pele um lápis de cor um pouco mais claro, pra tirar às vezes essas manchas que fica do marcador. Aí sempre quando eu pinto com marcador eu faço isso. E aí passei o marrom também no cabelo, só pra cobrir um pouco mais a parte clara que tava. E ele fica desse jeito. Então agora eu vou fazer um outro desenho com uma outra pose, outro estilo. Eu vou fazer uma menininha só pra mostrar mesmo como que você faz outro tipo de desenho. Mas aí eu vou deixar um pouco mais rápido, só pro vídeo não ficar muito comprido. A base é a mesma coisa que do primeiro. Você vai fazer o círculo, os pauzinhos. Só que aí você vai formar na pose que você quer. Já como eu vou fazer ela mais virada, não vou fazer de frente, aí você vai fazer a parte de cortar a cabeça, de fazer aquele corte na cabeça no círculo, só de um lado, e do outro você faz a orelhinha. A parte do meio, que você vai fazer a marcação, ela também fica um pouquinho mais pro lado, mas na diagonal, não fica centralizada. Mas aí dá pra ver que é a mesma coisa do outro. O nariz de C também, a boca eu fiz ela mais aberta, sorrindo. A marcação dos olhos no meio da marcação.
como é uma menininha, eu fiz uns cílios no canto dos olhos. E aí depois a mesma coisa, contornar, sempre deixando uma bolinha branca do brilho. A mão dela eu fiz um pouco mais diferente do outro, eu não fiz dedos, que não tem problema também, o estilo do desenho permite. Então, depois de contornar tudo, eu passei a borracha para tirar as linhas. E esse daqui eu já vou pintar direto com marcador, não vou passar o lápis de cor antes não. Eu vou deixar bem rapidinho, só pra mostrar como que ficou o final. E aí ficou assim dessa forma o desenho. Vocês podem fazer várias variações. Só que nesse aqui eu fiz a sobrancelha só no final que eu tinha esquecido. Aí se vocês gostaram, então se inscreve no meu canal, deixa seu gostei. E aí pode ser que eu faça uma versão mais avançada de desenho pra vocês aprenderem também. É isso. Tchau!